Eu Ei, ganhei nas quarentenas. Oi, minha flor, agora bom deu certo. dia. Bom Agora deu dia, certo. Tudo bem? tudo bem e você? Tudo bom também. Seja muito bem-vinda, Mônica. Eu queria te agradecer, né, do imenso prazer para você. Hoje você está aqui numa missão bem importante, porque a gente está fechando esse ciclo de lives diárias, né? E a gente passou por vários assuntos. Nós passamos por assunto de alimentação, xixi, cocô de criança, desafios da família, desafios da psicologia. Estou mudando de carreira, enfim, artesanato, as estratégias, recursos, foram muitos temas assim, bem diversificados, mas eu acho que hoje vai ser uma live muito especial, porque a gente vai falar sobre os desafios, o quanto os desafios mudam a gente e traz essa superação, né? Que eu acho que foi até o post que você fez sobre a superação, a cura do maternar, né? Sim, eu tenho acompanhado as suas lives maravilhosas. A maioria delas eu assisti, né? Algumas ao vivo, outras não. E foi com aquela frase que você falou, que você tirou de um livro, né? Eu esqueci o nome do livro já, que veio essa vontade de Ah, eu escrever trouxe ele sobre aqui, isso. ó. Milagre já. Esse, Milagre já, esse daí. É, Eu me sabia tocou que você ia falar dele, profundamente. já trouxe. Me tocou assim na hora, mexeu muito comigo, né? Porque é sobre isso. É olhar para a dor e ressignificar. É isso Exatamente. aí. Eu queria, enquanto eu vou colocar o nosso nome aqui, Mônica, que você se apresentasse um pouquinho. Sim. Então, gente, eu sou formada em administração de empresas, né? Eu trabalhava com número, cálculo, venda, planilhas, né? Nada a ver. E aos 24 anos, eu me casei aos 21, então eu tenho 19 anos de casada, casei novinha, né? Aos 24 eu fui mãe. E foi uma gravidez super desejada, planejada. Enfim, eu já estava casada há 2 anos, era a primeira neta dos dois lados. E a vida, né, pregou uma daquelas surpresas que eu tive uma apendicite supurada na gravidez. E a minha filha nasceu prematura e nós duas quase morremos. Ficamos as duas muito graves na UTI, né? Foi uma situação assim bem difícil mesmo. E aí de repente eu saio daquela situação com vida, que já era um milagre assim, né? Pelos médicos era bem difícil, porque a infecção espalhou pelo meu organismo e dela. E aí eu descubro, quando a Luísa tinha 9 meses, que ela teve uma paralisia cerebral. E aí, com 24 anos, né, mãe de primeira viagem, eu me descobri tendo que maternar um corpo com deficiência, né, totalmente novo para mim, onde eu jamais tinha me preparado para isso. E eu, nesse período, logo que a Luísa veio para casa, bebezinha, prematura, que ela ficou 31 dias na UTI, eu tive depressão pós-parto, depois desse trauma todo. Foi um período bem difícil, e com isso, ali eu já comecei a olhar para mim, fazer terapia, entender tudo aquilo que estava acontecendo, né? E foi um processo assim de transformação muito grande, desde esse momento, né, de 24 anos para hoje, que eu tô com 41, foi uma longa caminhada de muitos cursos e é o caminho do autoconhecimento, né, para poder entender, me entender e poder ser forte para ajudar a minha filha que precisava naquele momento. Aí depois eu tive um aborto de gêmeos, que também foi um outro período bem delicado, bem difícil, de muito crescimento. E depois eu tive o Thor e a Laila, então eu tenho 5 filhos, sendo que, né, 2 anjinhos que já estão lá no céu e 3 que estão aqui comigo. E nesses 17 anos de mãe, eu vivi muita coisa. E isso me fez aí para essa área da parentalidade e educação positivas, né, que eu amo. E a minha missão hoje é ajudar outras famílias, com a minha experiência, com a minha bagagem, com tudo isso que eu vivi, tá ajudando as famílias a ter uma relação de respeito, né, enfim, é isso que É, você faz com maestria construindo, aí, né? né? Construindo essa relação. E eu não sei se as pessoas sabem, mas eu fiquei sabendo também semana passada, porque a minha história e da Mônica são muito parecidas. Mas a gente muda um pouquinho o período, né? Tanto na gestação quanto com a idade. Porque eu também, muito novinha, eu me casei com 21 anos também, mas logo a Ana Júlia nasceu com 22. Não, eu me casei com 22, a Ana Júlia nasceu, eu tinha 22 para 23. Acho que eu tô confundindo aqui.
porque hoje eu tô com 41, ela com 18, né? Ela vai fazer 19 também o mês que vem. E aí eu também tive uma apendicite, também fui suporada, também fiquei quase 40 dias internadas no hospital, porque quando né, supora a história ali dentro, a infecção, a gente vai para todos os órgãos mesmo. Então Sim. é difícil. Infecção A minha generalizada. diferença é uma infecção generalizada. Então, eu tive que fazer pulsão, não sei se entrou líquido no seu pulmão, que para mim isso daí foi o pior. Passei por 2 cirurgias, porque abriu, né, tirou a apêndice, depois não melhorava, a infecção ainda continuava, tive que voltar para a cirurgia, tive que fazer raio-x. Então, foi um momento que eu já não tive uma gravidez tão tranquila, porque isso aconteceu com 7 semanas, né? Então foi no comecinho. Então a minha gravidez, aquela gravidez que a gente sempre sonha, vou ficar com um barrigão, amostra. A minha tinha uma cicatriz que estava crescendo, conforme a barriga ia crescendo onde cortou, né? Eu vou fazer hidroginástica, não podia, era uma gravidez de risco. Então a gente já tem, passa por uns pequenos lutos, né? De momentos. Por exemplo, quando eu trabalhei no hospital, na parte de cardiopatia, eu lembro que as mães falavam assim: eu pensei tanto nesse momento, qual é a roupinha que eu vou sair da maternidade? Mas agora parece que pensa assim: será que nós vamos sair da maternidade, né? Porque Exatamente. o bebezinho nasce, fica, faz cirurgia, enfim. São desafios que a vida traz e a gente vai ressignificando e a gente pode se entregar ou a gente pode superar e a gente pode trazer essa superação com ainda, né, um algo a mais, como um propósito ali de vida. E quando a Ana Júlia nasceu, para mim já foi diferente, Mônica, porque como a minha gravidez foi muito conturbada, assim, eu já achava que ela ia ter, eu tinha certeza que ela ia ter algum comprometimento. Então eu fui gerando aquela, né? Porque foram 2 cirurgias, anestesias e hack, enfim, e depois raio-x, tudo que não podia aconteceu. Só que estava muito no comecinho. Então eu fui me preparando para uma gravidez para já ser mãe de uma criança com uma necessidade especial, né? E não veio isso para mim. Ela nasceu um pouquinho prematura, mas muito bem, e acabou que, né, tá bem até hoje, super bem. Mas, ao mesmo tempo, eu também sabia que isso ia ser algo difícil para o meu marido na época, né? Porque ele não, acho que ele não estava preparado e ele não se mostrou muito responsável durante a gravidez, no entanto que a gente se separou, a Ana Júlia tinha 1 mês. Então foi um segundo luto Nossa. que eu estava no meio da faculdade com uma criança, né? Esses dias, até ontem, eu achei uma foto lá em Bauru, estava em Bauru, que era dos meus. Eu apresentei muito trabalho em congresso e a foto era sempre ela de fundo, porque não eram todas as estudantes que tinham uma filha que pôde estudar o desenvolvimento infantil na prática ali, né? Durante as fases do Piaget, eram todas testadas com a Ana Júlia. Então, acho que a gente tem, sim, momentos de superação. Para mim, foi algo que na época foi muito difícil, mas hoje eu falo, ainda bem que aconteceu isso, porque hoje talvez eu sou essa Yara devido a esse meu caminhar, né? Sim. A Luísa acabou de entrar aí, minha filha, ó, a gente falou dela, Ah, Luísa Pitanga, ela tá em aula, mas entrou aí rapidinho, deve estar no intervalo. Um beijo, Luísa. Então eu falo que a Luísa é a responsável pela grande transformação, né, da minha vida, porque foi a primeira e foi a que me trouxe, a filha que me trouxe mais desafios. Quanto maior o desafio, maior o crescimento, né? Cada filho é exatamente. único, cada filho nos traz olhar para a gente, para os nossos defeitos, para nossas qualidades. Cada um tem sua característica, né? Porém, um filho com algum tipo de deficiência, o desafio é maior, sem dúvida, né? Eu que sou mãe de 3, eu olho para a Luísa e vejo como que esse desafio me faz crescer todos os dias e aprender, né, com a vida, com ela. Então é maravilhoso. E por causa disso, Yara, quando a Luísa fez 15 anos, né? Primeiro, a Ana Júlia é linda, eu não conhecia, adorei a live que você fez com ela. Fiquei encantada com a maturidade, né? Que bacana. Como é que é ter pais conscientes, pais presentes, né? Mãe, como que muda a vida da. Que eu vejo adolescentes hoje com 16, 17, 18 anos que, né, não,
não tem essa maturidade e essa de lidar com sentimentos, né? Sua filha morando sozinha, parabéns, Pois achei é, linda. faculdade. É, Hoje, você sabe que ela ficou lá em Bauru, né? Porque meu pai, ele é médico lá, e aí na quarta-feira ela vai assistir o primeiro parto em campo, ela vai entrar na cirurgia, tá toda empolgada, vai para o posto de saúde, fazer algumas consultas também lá com o vô. E é gostoso isso, né? De pegar exemplos e seguir a vida, né? é Independente verdade. de qualquer, né, superação, porque acho que tudo que aconteceu para a Luísa também é uma superação, né? A vida, as limitações, o quanto fizeram dela ser uma gigante. E como é linda, né? Gente do céu, as fotos da Então, Luísa de 15 anos, conta isso, que eu eu achei vou lindo chegar nela. demais. É, ela fez 15 anos e ela não quis uma festa de 15 anos, como a maioria das amigas, ela quis fazer uma viagem. E a gente pôde viajar com ela para os Estados Unidos, foi a primeira viagem dela internacional. E a gente alugou uma cadeira motorizada, tipo aquela scooter, e nós fomos para Nova York, eu, o Bruno e ela, e andamos a cidade inteira durante 15 dias. A gente andava a pé 15, 20 quilômetros por dia, né? Tudo a pé. Então a gente foi Central Park, fomos em shows, restaurante, museu, todos os lugares tinham acessibilidade. Todos os lugares a Luísa pôde entrar com facilidade com a cadeira. E lá ninguém olhou para ela com os olhares que ela recebe aqui, né, no Brasil, aqui na nossa cidade, que eu tô em Cachoeiro de Itapemirim, gente. Espírito Santo. É roça, interior. E aí, quando eu tava arrumando a mala para vir embora, Yara, isso me marcou muito. No hotel, arrumando a mala, a Luísa vira para mim e fala: Mamãe, eu não quero voltar pro Brasil. Eu quero morar aqui. E aí eu parei e falei: Como assim? Ela até passou mal nesse dia, né? Ela vomitou, ela teve um. No dia de vir embora, ela passou mal, então é tudo emocional, porque lá ela Uhum, teve a liberdade de ser quem ela é. Ninguém olhou para ela com os olhares, aqueles olhares assim que recebe aqui, né? E ela pôde ir onde ela quis ir. A realidade aqui no Brasil hoje é que quem tem uma pessoa com deficiência em casa, ela não pode ir aonde ela quer. Ela vai aonde ela consegue chegar. Então, uhum, as possibilidades ficam muito restritas. Até quando a gente vai viajar com a Luísa, escolher um hotel, por exemplo, eu tenho que. Não é só o preço, a localização, eu tenho que ver se ele é acessível. E dependendo do hotel, a gente gostaria de ir, a gente não pode ir. Então, é uma vida limitada, né? Por mais que a gente tenha condição, a pessoa fica. O direito de ir e vir dela não é preservado. Então, ela fica muito limitada. E aí eu volto para o Brasil, porque eu não tinha como ficar lá e crio um projeto, né? Porque eu falei, gente, eu não posso ficar de vítima, só vendo a minha filha sofrer. A minha filha tentou, quando tinha 15 anos, fazer um cursinho aqui na nossa cidade para prestar uma prova para o IFES, que é o Instituto Federal aqui do Espírito Santo. As amigas delas todas estavam fazendo cursinho, ela chegou para mim e falou: Mamãe, eu quero fazer o cursinho para fazer a prova para o IFES. Quando eu cheguei lá para matriculá-la no cursinho, uma escadaria gigantesca, não tinha elevador, o andador dela não entrava no banheiro. E eu falei: Luísa, é impossível. Não tinha onde estacionar o carro para eu descer com a cadeira dela, que ela usa um andador. E eu cheguei pro dono do cursinho, ele falou assim: Ah, a gente não tem nenhum aluno com deficiência. Falei: Claro, como é que o aluno com deficiência vai chegar aqui nesse cursinho que sim. não tem acessibilidade? Né? Então as pessoas jogam a culpa para os outros. E aí, dali, desses incômodos, foi um ano que teve muita festa também de 15 anos. Quem é mãe de adolescente sabe que toda hora é festa. E nem todas as casas de festa estavam preparadas. E o fato de eu ter que deixar ela na porta, largar, ir embora e falar como que ela vai conseguir ir no banheiro. A minha preocupação era o básico. Como que ela vai conseguir circular entre a festa? Ela vai conseguir chegar na pista de dança? Ela vai ter uma circulação? Ela vai ficar isolada num canto? Então, foi um ano muito difícil, os 15 anos, de eu ter que soltar. Porque quando ela era criança, eu pegava ela no colo e passava os obstáculos por ela. A minha perna eram as pernas dela. A partir do momento que ela teve que ir sozinha, tipo, mãe, eu quero tomar um açaí com as minhas amigas, um sorvete. A pergunta era: aonde? Tem acessibilidade? Você vai conseguir ir sozinha, né? Então, isso é o dia a dia. E aí eu criei o Mova-se, que é uma ONG que luta pela acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Desse incômodo, né? Criou o Movas, que tem um ano e meio de existência. E nesse primeiro ano a gente fez um trabalho bem bonito, bem bacana. E por causa do Mova-se também, foi outra transformação na minha vida e na da Luísa, porque ela passou a conviver com outras pessoas com deficiência. Ela sempre foi a única criança com deficiência na sala dela, ela sempre foi a única
com deficiência entre as amigas dela. E isso fazia ela se achar errada, Uhum. diferente. Ela não se entendia e não se aceitava como pessoa com deficiência. A partir do momento que ela começou a conviver com outras pessoas do projeto e mostrar a deficiência dela, a gente fez uma dança que viralizou o vídeo, eu e ela, que foi muito linda. Não sei se você já viu com a música do Nando Reis, que é Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Então, esse era um Eu acho sonho que eu que eu vi no tinha. nosso curso. Que É, você colocou o link, não foi, Mônica? Logo no sim, começo? foi. A Luísa, ela sempre quis ser bailarina, porque a gente tem uma tia que é bailarina, aposentada, e ela sempre deu muito livrinho de balé para Luísa. Então, Luísa, com 3, 4 aninhos, falava: Mamãe, eu quero ser bailarina. E Uhum. eu pensava: é impossível. A cabeça do adulto, cheia de limitação, eu pensava: Meu Deus, como que ela vai dançar se ela não consegue nem andar direito? Então, na Uhum. minha cabeça, isso era impossível. Até o dia que eu encontrei um professor, que foi meu professor quando eu era adolescente, e descobri que ele tinha um projeto de inclusão na dança, que eu não sabia. Eu fui assistir um espetáculo e tinha uma menininha dançando que era cega, com dificuldade, as amigas ajudavam ela a rodar. E quando chegou o fim do espetáculo, eu falei: Jeremias, a minha filha quer dançar balé, ela tinha 5 aninhos e ela andava com dificuldade. E na mesma hora ele começou a dar aula para a Luísa. Primeiro foi aula particular, depois ela entrou numa turminha e ela dançou durante 5 anos de apresentação no teatro, de emocionar todo mundo, de superação, de cair no palco, levantar, continuar andando, dançando. E eu tinha um sonho de dançar com ela, porque eu fiz balé quando eu era adolescente. Aí eu entrei numa turma de Uhum. mães, uma turma só de mulheres mais velhas, para realizar esse Uhum. sonho. E o ano passado eu realizei com a Luísa e foi um momento também nos ensaios, a música era muito bonita e eu podia pegá-la no colo durante a música. Tinha um momento que eu pegava ela no colo e girava com ela. E esse momento de pegar a Luísa no colo foi muito forte para mim, porque eu quis pegá-la no colo quando ela nasceu e não pude, né? Ela estava na UTI, eu também. A gente ficou 10 dias separadas. Eu Uhum. não pude olhar, eu só fui conhecer a minha filha, olhar para a cara da minha filha quando ela já tinha 10 dias de nascida. Porque eu estava grávida na UTI e ela na outra UTI. Então, quando eu acordei, eu estava lá, igual você falou, com a barriga aberta, cheia de infecção, cheia de sonda, enfim. Então, eu pude dar todo o colo, todo o amor nesses ensaios e durante as apresentações. A música favorece muito, né, aquele ambiente. E foi assim, de muita cura, sabe? A nossa relação mãe e filha se transformou ali naquela dança. E foi através do projeto. E com isso a Luísa começou, em um ano ela desabrochou, ela se transformou e começou a postar textos na internet, postar fotos dela com deficiência. Eu achei lindo É, ela falando da experiência. Eu entrei no perfil dela, né? Ela falando da experiência dela. Que coisa linda, né? O quanto isso lindo. é um Eu me processo de emociono, né? superação. Porque não tem como não se emocionar. Então, ela teve um período muito difícil, Yara, de bullying. Ela sofreu bullying na escola quando ela tinha 11 para 12 anos. Ela foi excluída. A escola que ela estudava era uma escola particular aqui da cidade que não tinha acessibilidade. Ela estudava no terceiro andar e a cantina era no primeiro. Então, ela dependia de alguém pegá-la na porta da sala, uma estagiária, um adulto, e descer com ela por uma rampa muito inclinada. Até ela chegar no recreio, as amigas já tinham lanchado, já tinham saído. E assim, em muitos momentos ela lanchou sozinha na sala. Acabou que com isso as amigas faziam festinhas, iam no cinema, pizza, amigo oculto e não chamavam a minha filha. E ela via nas redes sociais as pessoas postando aquelas festinhas e ela nunca estava presente. Com isso ela começou a se excluir, ela começou a se excluir e Aham. quando eu percebi ela já estava quase entrando numa depressão. Foi quando a gente mudou de escola, foi quando ela fez terapia e eu também, né? Foi um período bem difícil. Então, assim, isso tudo foi construindo o que a gente é hoje, né? A Luísa hoje está com 16, quase 17, mas todo mundo fala que não acredita, que porque ela parece uma mulher bem mais velha, pelo que ela fala, pelo que ela, né? Pelo Ela é tudo que muito ela madura viveu. também, muito madura. É, Fiquei encantada também. E você vê, né, Mônica, que às vezes a gente tem essas limitações, mas são aqueles filhos que, infelizmente, assim, dá para reverter muita coisa, sempre dá para reverter. Não é porque é um filho adolescente que a mãe fala, ah, primeira infância, eu não fiquei ali, não acolhi. Dá para reverter, mas muitas mães falam assim: o meu filho é o filho do quarto, parece um hóspede em casa. Muita gente fala isso e não tem essa conexão
né, que essa superação, que essa vivência, que esse amor incondicional que você deu, né, essa confiança nela, esse acreditar, eu acho que tudo isso é fruto de uma lindeza maternal que você vivenciou aí na sua vida. É verdade. Foi sendo construído, né? É o que eu falo. Eu não tive esse momento de pegar no colo, eu não pude amamentar a Luísa como eu gostaria, como eu amamentei os meus outros dois filhos, né? Que eu pude fazer amamentação exclusiva com os outros dois. Então, tipo, quando eu perdi os gêmeos, meu marido quis desistir, porque foram duas experiências traumáticas, né? Com gravidez. Então, o Bruno, ele falou, Mônica, você tem certeza que você quer ser mãe novamente? Vamos parar por aqui? Tipo, já deu, já tá bom, né? E eu falei, Uhum. não, eu quero ser mãe, eu quero sair do hospital com meu filho nos braços, eu quero amamentar, eu quero, né? E aí, continuei na minha fé, dentro das minhas orações, grupo de oração e fazendo terapia para entender. E Sim. dentro da terapia, eu descobri, Yara, que esse problema de infecção, de maternidade, da mãe quase morrer, isso vinha lá da minha bisavó. A minha bisavó morreu com infecção, deixou 7 filhos pequenos no parto. A minha avó quase morreu num parto de gêmeos e ela sobreviveu, mas os gêmeos morreram. E eu quase morri, então a história veio se repetindo, um pouquinho mais fraca. Então eu pude olhar para isso, reorganizar isso dentro de mim, essas crenças negativas com relação à maternidade, né? E fui bem sucedida, graças a Deus. A minha gravidez com o Tori e com a Luísa, com o Tori e com a Laila, foi assim super tranquila, sem intercorrência nenhuma. É, Uhum. enfim, pude realizar a maternidade plena, né? Tranquila, como todas as mães sonham, né? Desejam, enfim. É. Mas para isso eu E passei por essa escola aí que é a Luísa, que foi a Luísa, olha, que é a você tá Luísa. ganhando até flores do seu marido aqui ao Aí, vivo. beijo, Bruno. Rosas vermelhas. Bruno sempre E você comigo o sabe, tempo né? todo. Então, isso daí também é algo muito importante, porque o que aconteceu comigo, né, de não ter esse companheiro, mas que hoje eu dou, sabe, nada acontece por acaso. Hoje eu tenho outro companheiro muito maravilhoso que conheceu a Ana Júlia bem pequenininha e que também engravidamos de gêmeos, né? E na minha cabeça já era o contrário. Nossa, se eu tive uma gravidez tão difícil, tão, né, cheia de intercorrências como eu tive da Ana Júlia, eu sou aquela super mulher que aguenta tudo. E aí, quando eu tive, né, a gravidez de gêmeos, entrando no terceiro mês, o coraçãozinho dos dois pararam. Fui fazer Meu também. ultrassom e a gente viu que o coraçãozinho tinha parado. E também foi um momento de muito luto, porque eu estava fazendo uma transição de carreira. Então, aquele planejamento da vida também teve né, um rompimento, o planejamento de ser mãe novamente, enfim. E aí a gente vai crescendo com essa superação, que pode ser ainda quero mais, ou pode ser ok, não era para mim agora, né? Que eu acho que o meu fechamento por enquanto foi esse. A gente fala por enquanto porque a gente nunca sabe como é a vida, né? É verdade. Mas acabei sendo também mãe hoje de 13 dois anjinhos que não fechou o ciclo, mas que me trouxeram muita sabedoria, né? E assim, o quanto a gente às vezes acha que tem domínio de tudo e a vida vem e traz muitas coisas para a gente aprender, né? Tem Eu tenho tanta uma coisa. amiga, Yara, que foi Ah, mãe agora aos 43 anos. De uma super. Já tem filha com então, 17 e tá super feliz. Foi um susto que ela levou, que ela não esperava, com a bebezinha. Então, assim, né? Deus é que sabe. Mas essa coisa dos gêmeos, durante muito tempo eu neguei, sabe, Yara? Essa coisa de você reconhecer essa dor. Durante um tempo era como se eu quisesse, assim, sabe uma página do livro que você não gosta, que você quer arrancar e jogar fora, não quer nem lembrar? E eu uhum, sofria por isso. Então eu nunca falei que eu aprendi com a constelação familiar a reconhecer esses gêmeos, trazer ele para o meu sistema familiar e falar que eu sou mãe de 5. Porque eu falava que eu era mãe de 3, era como se eu quisesse esquecer. Porque foi tão difícil, né, esse aborto. Enfim, é uma expectativa muito grande que eu tinha, que a partir do momento que eu olhei para eles, que eu acolhi esse sentimento, que eu reconheci, que eu vivi, tudo ficou muito mais fácil também. Então isso é muito importante. Tem mulheres que têm vergonha de falar que tiveram aborto, né? Que, enfim, sente culpa por não ser capaz de gerar um filho. Tem toda essa carga que a mulher insiste em colocar. Então é muito, muito importante reconhecer isso e ressignificar, né? E
e trazer para o seu sistema familiar. Exatamente. Pode ser que conviva, né? Tente de novo, e pode ser que feche o ciclo, porque, né, pode ser uma experiência que realmente fala assim, não, não quero isso, ou adote, ou o meu marido fala assim para mim também, acho que você nunca vai querer, né, resgatar e ter os outros filhos, porque você tá com criança o dia inteiro. É verdade. Quinta-feira eu tenho 10 pacientes, então eu tô o dia inteiro ali com criança, não sei se hoje eu acho que nem caberia nesse meu fluxo de trabalho, né? Mas a vida vai nos mostrando essas surpresas. Mônica, tem tanta mensagem. Tem mesmo. A Fê mandou aqui, né? O caso dela, a sobrinha dela tem síndrome de Down. E também são situações especiais que às vezes a gente, né, fica sabendo ali no momento do nascimento, nem tinha aquele. Eu atendo um que foi no momento do nascimento, então, ainda por mais que a tecnologia esteja tão assim avançada, tem momentos que a gente às vezes é surpreendido depois, né, da gestação mesmo. E eu li, Fê, esses dias que uma mensagem que está rodando na internet, que aparece a criancinha esperando com né, um trabalhinho de escola e falando assim, olha, eu vou te colocar no mundo sem asas para ninguém perceber que você é um anjo. Porque o quanto essas missões, essas crianças especiais fazem, né, da vida uma coisa assim maravilhosa. Aí a Melissa está falando que a Luísa é uma superação de vida. Muita gente gostaria de Beijo, conhecer a Melissa. Luísa. A Bárbara falando que a Luísa é luz, né? E a Márcia falou que a filha dela também é especial e ela sabe muito bem como é a exclusão, né? E muita gente está com vontade de conhecer a Luísa. Então, não sei se talvez depois você me envia o link. Vou anotar aqui o Instagram da Luísa, para vocês conhecerem. É Luísa com Isso. S Pitanga. E eu posso também depois colocar aqui para as pessoas, a gente faz um post para poder ver a sua dança, né? Com o Ah, link do é. YouTube, Te eu mando. coloco Te no arrasta mando. aqui, as pessoas podem já fechar esse. Falei que ia ser linda esse fechamento da Maratona PC, fechar com esse momento de troca e de amor, né? A E Graça aí, está Yara, falando que. não, porque você falou de síndrome de Down, com Sim. o projeto Mova-se, no projeto eu comecei com foco de pessoas com deficiência física para melhorar a acessibilidade, né? Só que nisso foram vindo síndrome de Down, pessoas cegas, surdas para o projeto, autista. Então, o projeto hoje, ele engloba todos os tipos de deficiência. Esse ano a Uhum. gente está parado, está em casa, mas o ano passado a gente teve muitos encontros e um deles foi de eu ir na APAE de Cachoeiro aqui, que eu sempre frequentei a APAE como mãe da Luísa. Luísa fez algumas terapias na APAE. E dessa vez eu fui como voluntária. E eu pude participar do ensaio de 10 alunos adultos com deficiência intelectual, né? E no dia a dia, gente, a superação é ali, a alegria, né? O fato deles conseguirem dançar e subir num palco de teatro para se apresentar para uma sociedade, eram 300 pessoas na plateia, e eles dançando junto com alunos, com bailarinas sem deficiência. Isso que é bacana, né? A inclusão. Porque eles estão acostumados a se apresentar lá na PAI, ficar restritos ao mundinho deles lá, das pessoas com deficiência. Nisso que a gente traz eles para um palco de teatro, 3 dias de apresentação, com bailarinas, né? Eles se sentem. Então, assim, foi nítido a mudança. Alguns deles não falavam direito, alguns deles olhavam para baixo, não olhavam no olho, no início. E no final da apresentação, era um sorriso daqui até aqui, e já perguntando quando que ia ser a próxima dança. Então, assim, você vê, né, como que isso transforma. Você dá oportunidade para quem não tem oportunidade nenhuma. A maioria é muito pobre, muito carente, né? Além da deficiência, tem essa coisa da condição social. Então, são excluídos, assim, a todo momento. E aí você dá a oportunidade de chamar para a vida, como que isso tirou o foco da doença, que a doença da minha filha hoje não é, o diagnóstico não é paralisia cerebral. O diagnóstico foi errado até os 10 anos de idade. Aos 11 anos, eu descobri que ela tem uma doença genética, neurodegenerativa, que não tem cura para medicina ainda. Estão acontecendo pesquisas, mas eu acredito que, né, a genética tá, a Eu amei epigenética. porque é bem assim, é ainda, né? A gente não sabe se é a por vir.
A Grazi falou aqui também, Mônica, para você, né? Sou mãe de uma criança com deficiência. A Grazi entrou ontem comigo na Maratona Psi também. Que delícia escutar a Mônica falar de superação. Provoca um calor de esperança no coração. Eu acho que essa sua entrega, esse seu projeto, só por olhar para, já acalenta tantas famílias. Olha como isso é tão gratificante e tão lindo. A A Márcia Bárbara falou que tá ela se aí, cobra ó. Um beijo demais. pra Bárbara. A Bárbara tem deficiência É. também, é uma menina maravilhosa, jornalista, super capaz, que tem uma família que deu muito apoio e hoje ela é uma pessoa incrível, né? A deficiência é apenas uma característica dela, não é fator de limitar nada. Pois é. Ou até uma característica que impulsiona, né? É. Porque isso acontece. Impulsiona. Às vezes, quando a gente não tem, aí é que a gente quer ir atrás e consegue muitas, né, realizações. A Márcia está falando que cobra demais para dar mais atenção, né? E aí muita gente está falando muitas coisas. Deixa eu ver aqui. A Márcia também fez terapia por 4 anos e ajudou muito, né? Deixa eu ver. A Fernanda, você mudou através do seu amor, gerações e gerações. Linda O menina. A amor Mônica é linda mesmo. transforma. O amor transforma. E Um a dos Malu já livros. tá falando, quem sabe ainda dá tempo de ter outro. Ah, para mim, para outro filho. Dá tempo, dá. E a gente tem que ver essas nossas prioridades, né? É verdade. É, você que sempre traz livro, Yara, um dos livros que me ajudou muito no começo, assim, da minha transformação da maternidade foi esse daqui, ó. Não sei se você conhece Pais e Mães Conscientes. Você que trabalha com a Aham. parentalidade consciente, né? Muito Esse bacana. Esse livro, faz parte da parentalidade consciente, ele está na mentoria de parentalidade consciente, porque é o olhar através dos comportamentos, né? Olhar para essas necessidades e para as nossas necessidades, né? entender que o filho, ele não tem que corresponder à sua expectativa, né? O filho, ele é o que ele é, e você tem que aceitar do jeito que ele é. Essa coisa da aceitação, quando você tem um filho com deficiência, é uma coisa bem difícil para alguns pais, né? É um processo que às vezes demora. Eu convidei algumas mães aqui em Cachoeiro para participar do projeto com a gente, chegaram, assim, é como Travou um se pouquinho aqui. Deixa eu ver se... Travou um voltou. pouquinho, amor. Eu estava Voltou. falando da aceitação. Quando você tem um filho com deficiência, para alguns pais isso é bem difícil de aceitar esse filho. E esse livro ele mostra muito isso, né? Que a gente tem que aceitar o filho do jeito que ele é. A expectativa que a gente coloca em cima do filho, isso é muito prejudicial. Querer que ele seja algo que ele não é, né? Aceitar do jeito que é. Então, assim, eu percebo que eu convidei algumas famílias para participarem do projeto que elas se negaram, não quiseram. Tudo bem, eu respeitei. Só que o fato de não quer mostrar a fragilidade, a deficiência, algumas famílias ainda querem esconder, né, essa deficiência. Então, assim, eu vejo que o caminho é um caminho tão mais difícil que essas famílias escolhem. A partir do momento que você aceita e que você usa isso para ajudar outras famílias, como que a sua vida tem um significado diferente, né? Então, o Nossa, eu não tô convite é conseguindo olhar ler para todas essa as dor. mensagens aqui. Fala. Olhar para essa dor, acolher. Todo mundo está te falando parabéns, um monte de gente. Obrigada, A Janaína gente. está falando, minha querida Cachoeira, acho que ela também é do Espírito Santo, então ela conhece. A Ah, Janaína é. é uma neuropsicóloga muito maravilhosa também, né? É. A Márcia deixou uma dica que o tratamento ABA não traz só auxílio para a questão do autismo, mas que trouxe no caso dela também. Então, acho que a gente tem que mesmo ir atrás, diversificar, né? A Gisele está falando, é lindo quando eles se superam com o apoio de pessoas que enxergam o potencial que cada um tem e deixam eles viverem essa alegria. E a gente também vive junto. Eu acho que o mais gratificante, Mônica, desse seu movimento, né, de incluir, de trazer a dança e de trazer para fora daquele mundinho, não é nem só para eles, mas é para as pessoas que estão nesse mundinho e não sabem essa realidade, não, né? Porque é diferente você ouvir do que você ver, participar, se emocionar, né? Oi, Yara, e eu te falo com toda certeza que todos os voluntários que participaram desse primeiro ano do projeto, é, tipo, cabeleireiro, o rapaz do som, todo mundo que veio ajudar de alguma forma o projeto, saiu de lá muito mais bagagem e aprendizado do que. Porque a pessoa acha assim, eu vou ajudar um projeto de pessoas com deficiência.
E eles que são ajudados, sabe? A fala de todos eles é assim, caramba, eu nunca vi isso na minha vida, que alegria, que força. Eu saí daqui transformado. O fato de eu vir trabalhar, me doar hoje, foi eu que ganhei. Então, a inclusão é isso, sabe? É aprender uns com os outros. Porque esse É. olhar de pena, isso Uhum. não pertence. É aprender a olhar diferente. São pessoas que estão num corpo diferente, com algumas limitações, porém que tem muito para nos ensinar. Muito, Aham. muito. E você sabe, Mônica, que eu entrei um minutinho atrasado, porque eu fui pegar um livro de uma outra questão de superação, porque muita gente, igual, né, aconteceu aqui algumas pessoas falando, a Márcia mesmo falou que descobriu a deficiência, né, da filha dela quando ela tinha 2 anos. E aí, o que que a gente pode também, às vezes, que assim, na verdade é uma superação, não é só a deficiência em si, mas a superação como um todo, né? Da perda, do aborto, que isso pode vir em outros momentos. Mas eu conheci um palestrante muito maravilhoso. O nome dele é Tom Coelho, né? E aí, quando eu lancei o primeiro livro, eu me senti assim. Quando eu vi ele entrando, eu falei assim: meu Deus, o Vou palestrante anotar aqui. É. é, número 1 ganhou, né? De tantos prêmios, está aqui no lançamento do meu livro, enfim. E aí eu descobri que logo depois do lançamento do livro, uns 6 meses depois, ele descobriu que ele estava com ela, né? Que é uma doença degenerativa, então os músculos vão perdendo suas forças e você vai ficando cada vez mais dependente, né, E a da mente fica cadeira normal, e a mente fica né? normal. E aí, o que que fez? Nesse momento que ele descobriu, esse aqui era o primeiro livro dele, né? Que chama Sete Vidas, que é um Vou livro anotar. muito legal. Eu vou postar e vou postar outro também, né? Tá. Esse aqui é Lições para Construir o Seu Equilíbrio Pessoal e Profissional. Ele trabalhava muito com essa questão de jovens empreendedores, sempre, sabe, amigo do Cortella, de vários outros palestrantes famosos, porque ele era dessa equipe, né? E aí, e sempre muito, muito humilde. E aí eu fiquei pensando, quando eu descobri ele já estava na cadeira e ele estava com o respirador. A gente ficou sem contato um tempo, né? E aí eu virei e falei assim, a Lilian tá falando, é a mesma doença do Stephen Hawking, é isso mesmo. Então ele ficou o tempo todo ali, né? O que ele fazia? Ele palestrava, né? Ele falava, o dom dele era usar a sua voz para impactar tanta gente, e impactou muita gente. E no momento ele estava preso dentro do próprio corpo, né? E não poderia mais falar. Então, em 6 meses, ele escreveu um outro livro que chama 6 Meses de Vida, que é lindo. Esse livro que eu queria mostrar para vocês, Ah, né? tá. É lindo, lindo. Eu vou depois procurar eu vou para o consultório hoje à tarde, trago. E Eu ele posso dar faleceu dica de mais um sábado, livro Mônica. que eu lembrei Pode. agora? Pera aí. Deixa eu só. E só para terminar essa fase, para terminar isso, né? Ele faleceu esse sábado, Ah, né? que triste. E eu vi hoje de manhã a esposa, porque eu tô meio que desconectando do WhatsApp de final de semana. Fui viajar para os meus pais, eu não consegui ver todas as mensagens e vi a Renata, a esposa dele, me mandou essa mensagem, né? E assim, eu acho que é triste talvez para quem ficou, mas a família também encarou como uma libertação, né? Porque o quanto até esse momento de luto, que às vezes é muito triste assim para gente, mas é uma superação de libertação, porque vem algumas superações na nossa vida. O quanto essa esposa foi maravilhosa, né? De estar ao lado, de promover ali a junção o tempo todo. A criança, a filhinha pequenininha, quando teve o diagnóstico, né? Eu acho que é o que a Fernanda está falando. Agora ele é livre, né? Mas eu vou postar o livro dele porque vale muito a pena. Ah, eu É quero ler. tudo que é superação, gente, independente do que é o que você passa, que é o momento ali de um aborto, o momento de uma doença, o momento de uma separação conjugal, o momento de uma deficiência com, né, uma vida com limitações e até uma vida plena que depois vem essas limitações. Tudo isso são momentos de superação, né? Você E o sabe, Yara, que tempo todo mensagem positiva. O a tempo todo. maioria das pessoas que participam com a gente do projeto não nasceram com a deficiência. A maioria adquiriu por causa de um acidente, muito acidente de moto, de carro, ou um câncer, ou uma doença degenerativa.
Então, assim, eu percebo que a fala deles é mais difícil. Quando você já nasce com a limitação igual a minha filha, você aprende a conviver com ela. Agora, quando você é uma pessoa normal que anda, que fala, e de repente você, bum, muda a vida, e você se vê presa num corpo com limitação, você tem que reaprender a viver nesse corpo. É, Então, você já teve a sensação, né, de falar, de andar, de ter uma vida independente, e de repente. Então, é mais difícil. A superação é é. ainda maior. É esse livro aqui, ó, Longe da Árvore, você conhece? Esse eu não conheço. Tem um filme, um documentário. Esse Andrew Solomon, que é ele é muito grosso, mas ele é Aham. muito bom para qualquer tipo de pai. O Longe da Árvore é o seguinte, ele é gay, ele já é um senhor, né? E ele sempre teve muita dificuldade dos pais aceitarem a homossexualidade dele. E aí ele foi pesquisar, ele ficou 10 anos pesquisando 300 famílias, e aqui ele traz nesse livro a experiência dessas famílias que têm filhos que nasceram longe da árvore, que são diferentes, têm características diferentes daquela família. Então aqui ele traz pessoas com deficiência, homossexualidade, esquizofrenia, nanismo, síndrome de Down, autismo. Cada capítulo ele fala da experiência e ele traz histórias reais de aceitação, como que as famílias lidam ao se deparar com um filho que é diferente daquela árvore, né? É como se a maçã ela cai ali embaixo, é como se essa fosse uma fruta que caiu bem longe, bem diferente daquela árvore. Então, é bem bacana, é uma dica de muito aprendizado para a vida. E olha, imagine o quanto essa pessoa, né, que escreve, que passou por isso, ajuda hoje tantas outras que, né, que eu acho que é o seu projeto, Mônica, o quanto a sua vivência fez esse caminhar teu engajamento. É, desde o do primeiro dia que eu te vi pelo computador, porque a gente não se viu pessoalmente até hoje, Pessoalmente. mas eu tô louca por esse encontro, né? Já dá para sentir, através da tecnologia, o amor que sai de você, sabe, Mônica? Então, eu queria deixar aqui registrado que eu sou muito sua fã, né? E por mais que a gente às vezes fica longe, porque né, esse momento É de recíproco. Eu te admiro demais, desde o primeiro momento. Foi aquela sintonia, assim, né, de alma, assim, desde a sua primeira fala também. Então, e hoje a minha missão é usar o meu conhecimento dentro da parentalidade e educação positivas, que eu tenho estudado cada vez mais, e ajudar essas famílias, mas unir essa minha experiência, né, com essa maternidade atípica com a parentalidade. É o meu projeto que eu estou trabalhando, que eu quero ajudar, né? Que, como eu falei, os desafios de uma família com filho com deficiência são ainda maiores. É quase igual, mas tem uma diferencinha. E essa experiência eu quero estar passando, né, através do meu trabalho, que é a minha missão. lindo. Estão pedindo aqui, Mônica, para a gente poder postar os livros que a gente está indicando aqui na live, né? Eu indiquei dois, você dois, né? Você Isso, três. mas eu ainda tenho mais aqui. Vamos Eu falo que é fazer. uma live de meia hora e É, eu nunca consigo. Olha, eu já estou passando do tempo aqui com você, meu Deus. vai Deixa, lá. deixa aqui que a gente pode fazer. A gente tira a foto dos livros e aí você me marca, eu reposto, eu te marco qualquer coisa, você reposta para as pessoas conseguirem ver, né? Tá. Uma outra dica que eu queria deixar aqui, que é muito interessante, é esse aqui, que é muito usado, que a gente Já viu li. na nossa pós, né? Em busca de um sentido. Então, superação é isso, gente. É em busca de um sentido, né? É em busca de uma força maior, de algo que faz você se mover e colocar em algum lugar. E para isso, muitas vezes, para a gente conseguir achar esse sentido, né? A gente precisa o quê? Olhar para a gente, para dentro, né? Então, eu trouxe dois, que é esse aqui, Aprender a Silenciar a Mente, que é que tem várias meditações, ele tem um CD dentro, que ajuda muito a gente a olhar para dentro, né? A Para conseguir meditação me ter. ajudou muito, Yara. Muito, muito, Foi. muito. A gente vai encontrando, né? Parece que vai saindo as palavras, né? Há E cinco esse anos aqui, atrás eu tive uma crise assim de autoestima, de eu estar em casa sem trabalhar, sem produzir, né? Porque durante um tempo eu parei de trabalhar, foi uma opção que a gente fez para me dedicar exclusivamente à maternidade, aos três filhos que me exigiam muito, né? As terapias da Luísa. E foi um momento que eu falei, caramba, eu fui no fundo do poço, sabe? E uhum, dali
eu conheci a meditação e o autoconhecimento e me reergui mais forte. Foi muito, muito bacana. Que é a presença plena, é o olhar para você, são coisas que eu uso muito na parentalidade consciente. E outro que eu amo é esse daqui, né? As coisas que você vê quando você desacelera. Então, Hum, às vezes, uma limitação, ele é bem bonitinho, eles são vários pensamentos, ele traz aqui, né, um capítulo e depois com vários trechinhos para a gente poder refletir, né? E eu acho que é isso, às vezes a gente precisa ser brecada para poder desacelerar, né? A limitação faz isso, faz eu era você desacelerar para andar. muito acelerada. E a Luísa tem um ritmo todo diferente. Então, a Luísa não consegue entrar no meu ritmo, mas eu consigo entrar no ritmo da Luísa. Eu consigo desacelerar para entrar no ritmo dela. Então, assim, com certeza esse livro eu vou querer ler, porque eu já fui essa de furacão, Esse é acelerada, uma fazer mil coisas ao gracinha. mesmo tempo. Muito bom, muito legal. Eu até Muito marquei bom. uma página aqui, não sei qual que era, mas acho que eu vou ler essa página. Estava marcada aleatoriamente, mas eu acredito que nada é aleatório. Então, eu vou fechar aqui, né, lendo esse trechinho. Seja um objeto, um pensamento ou um sentimento que emergiu do vazio. Logo vai mudar a forma e se recolher e voltar ao vazio. Buscadores da verdade eterna devem olhar para além de sua natureza, impermanentemente, e tomar consciência daquele que percebe a sua impermanência. Então, acho que é isso. Vem aquele pensamentozinho, aquela intuição, que eu falo que intuição de mãe, de pai, sempre tem que ser ouvida. E às vezes ela volta. Mas aí vai da nossa capacidade de parar, desacelerar, né? Pegar aquela intuição, acolher, olhar para, como a gente falou aquele dia, a frase é essa daqui, ó. Que eu li aquele dia, acho que é na 70, deixa eu ver. É, o Milagre 25, né? Que era esse que eu li naquela live. As dores antigas podem ser superadas, basta senti-las. É isso. Para fechar a Então, live, é isso. Sentir, um colocar o monte de gente coração. está falando um monte de coisa aqui. A Márcia falou que também quer fazer como você, né? Através das conquistas da Sossô dela, ela poder ajudar outras famílias que todas são capazes dentro das suas limitações, né? A Lília, uma querida também, amo você. E todo mundo adorou passar esse tempinho aqui. Mais uma live maravilhosa, foi isso mesmo. Eu falei que eu ia fechar com chave de ouro. Gente, nós estamos fechando 31 lives, Mônica, Que agora. bacana, parabéns. Te Direto. agradeço. Muita coisa boa nesses 31 dias a gente aprendeu com você e com Eu os fico muito convidados, né? feliz. Tem muitas. Eu não vou conseguir ler todo mundo que está falando aqui, mas É muito comentário. muito comentário. A gente vai colocar todos os livros. Esse daqui é o Milagre Já, né? Que tem essas frases que também são vários capítulozinhos que traz reflexão, né? Os 7 vidas e também tem, né, 6 meses de vidas, que depois eu vou pôr para vocês a foto. As coisas que você só vê quando desacelera, aprendendo a silenciar a mente e em busca de um sentido. E aí tem os livros que a Mônica trouxe aqui também. Vão Vou ficar colocar. gravadas todas as lives. Mônica, quero te agradecer mais uma Eu que vez. agradeço. Amei a nossa manhã. Foi Amei. gostoso, né? Foi muito bom. Obrigada, gente, todo mundo que acompanhou. E é isso. Olhar para a dor, senti-la e ressignificar. Como que eles conseguem chegar no seu projeto, Mônica? Tem um site, tem Tem um link? site, me ajuda aí, Bárbara, se você tá aí. Vou anotar aqui, é Mova-se Projeto. Vou anotar aqui no. A gente podia colocar no post, né, Yara? Mova-se Vamos. Projeto. Pode fazer um Ó, post, me marca que eu remarco. Mova-se Projeto. Tem o site também. Eu te mando, aí você tem o arrasta para cima, eu não tenho. Eu tenho. E aí você coloca lá. Ainda. Cadê o ainda? Então eu vou Obrigada, colocar. E outra gente. coisa que muita gente quis também foi ver a sua dança. Se você quiser Vou te compartilhar aqui mandar. também, né? A Vou gente te mandar. coloca aqui. A Mailice está colocando, bom, esse projeto, né? A Lília